Olá, amigos. Que bom podermos estar juntos para falarmos sobre temas relacionados à nossa vivência à luz do Espiritismo. Para contribuir com nossas reflexões, Allan Arquette, que é médico homeopata, palestrante espírita da cidade de Pato Branco, aceitou o nosso convite para falar sobre o medo, emoção tão presente nestes dias que estamos vivenciando. Em seguida, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Alain, é uma alegria ter você mais uma vez neste programa. Para nós é uma honra muito grande, uma alegria imensa poder novamente participar deste extraordinário programa espírita. Alain, principalmente no momento de pandemia que estamos vivenciando, parece que o medo toma conta das pessoas. Mas não é somente nesta situação que temos medo, não é? Quando nós temos medo? Na verdade, em qualquer situação humana, o medo ele se define pela sua psicopatologia como o desconhecimento de algo. Quando eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou vivenciando, eu passo a ter medo. Como, por exemplo, se eu sei que o meu filho está na balada, às 3 horas da manhã, eu ligo para ele porque me deu uma preocupação, ele não me atende. Quem que dorme? Ninguém, porque é o desconhecido envolvendo-me nesse momento. Mas se ele atende e diz, pai, tá tudo certinho, são 3 horas, até 4 horas eu saio daqui, eu te ligo antes de sair, tá bom, pai? Acabou o medo, eu viro para o canto e durmo. Nessa pandemia, especialmente, falando com a tua colocação da pergunta, a ciência, aí, lamentavelmente, não sei explicar bem, mas a ciência não nos deu, nesse momento, segurança alguma. De que se trata isso? Eu sou médico. É a primeira vez em 40 anos de carreira que realmente eu não sei com o que eu estou lidando. A única coisa que eu sei é que é uma doença pouco letal, de alto contágio. Graças a Deus, pouco letal. Não me parece uma doença tão grave quanto está sendo colocado, mas é tudo muito fosfórico, muito sem uma organização científica que nos dá segurança. Então é por isso que as pessoas passam a ter medo e com toda razão, porque é uma sombra que está comigo e eu não sei de onde é que essa sombra vem. Ela está me atacando, me fomentando, tanto na mídia quanto na rua, no público, não pode isso, não pode aquilo. Isso vai fazendo com que as mentes mais despreparadas, elas passam a ter, então, esse processo do medo. Mas por essa palavrinha mágica, desconhecimento do que é que está acontecendo. Então, Alain, o medo não é um problema momentâneo, não é? Ele é inerente ao homem. Com certeza. Aí sim, agora tirando a pandemia, a psicopatologia do medo no processo mais do homem, sabendo-se que o homem é um ser espiritual em sua realidade, nós somos espíritos em essência, o espírito Joana de Ângeles coloca que o medo, a origem do medo, a causa do medo, é a herança de culpa que nós temos, ela cravada no nosso inconsciente, no nosso self. Então, quando o indivíduo renasce com as suas lembranças guardadas mais ativas na consciência, né, dos erros e crimes praticados em outras experiências encarnatórias, o que acontece? Ele passa a ter receio de algo, como se fosse uma culpa que ele carregasse. E essa culpa se transforma em medo. É aquilo que a gente chama de... O indivíduo tem a personalidade do medo. É um sujeito amedrontado. Só que, Ivone e telespectadores, o grande problema do medo na essencialidade espiritual é que muitas vezes o espírito devedor ele faz com que esse medo se transforme em medo absurdo. E isso gera um transtorno de comportamento extraordinariamente grande pelo passado espiritual.
que estão arquivados no seu inconsciente, gerando uma insegurança emocional que vai fazer com que ele passe a desencadear esse pavor, e que hoje é catalogado na ciência, lamentavelmente, como uma das doenças que está sendo realmente muito intensa, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela, na minha visão médica e na minha visão de espírita, eu não tenho dúvida nenhuma que é da alma, que é do ser espiritual, que é dessa herança de equívocos do passado. Imagine um indivíduo que agiu mal numa encarnação anterior, roubou, matou, fez coisas, e ninguém descobriu. Ele desencarnou com aquela coisa que ninguém descobriu, mas lá no mundo espiritual ele abriu o sacrário e viu toda a realidade do que ele fez. Aí ele reencarna para corrigir os erros do passado, pela bondade divina, como se a reencarnação é um presente de Deus para corrigir a consciência cósmica. Mas ele guarda nos arquivos aquele sentimento de culpa, e ele não quer mostrar, ele tem medo que as pessoas descubram o que ele foi, mas só ele sente, ninguém outro sente, ele sente como espírito. Então, muitos dos medos que as pessoas carregam, é preciso entender que são dos seus arquivos espirituais. Calma, ninguém vai descobrir nada. Promova a sua recuperação, aproveite a encarnação, porque essas heranças de culpa elas vão sair gradual e progressivamente, não de uma hora para outra. Muitos desses ainda levam para transtornos depressivos importantes. Então, é necessário a gente compreender que a culpa, a herança de culpa, essas coisas arquivadas no espírito é que motivam praticamente a etiologia do medo. Muito interessante essa colocação, Alain. Muito interessante mesmo. E quais são as consequências do medo? São grandes. A principal consequência são as patologias que nós vemos aí, que são as patologias mais comuns, como citei na resposta anterior, que é a síndrome do medo, que é a síndrome do pânico, as perturbações depressivas, né? Mas fatalmente o grande mal do medo, Ivone e telespectadores, é a paralisia que o indivíduo passa a ter. É uma ação paralisante. Ele não consegue ser o que ele é, por medo. Medo de ser observado, medo de errar, medo de fracassar, medo de empreender algo novo, medo de morrer. Tem gente que tem medo de dormir porque tem medo de não acordar. Ah, meu Jesus, durma e acorda no mundo espiritual, para com esse medo. Não tem preocupação. Ai, medo de doença cardíaca, medo de doença isso, medo de pegar o Covid. E passa a ser o quê? Um indivíduo totalmente paralisado. Então, o grande mal, a grande perturbação do medo é a ação paralisante. E as outras ações são, logicamente, esse processo gradual que está acontecendo hoje, que são a síndrome do pânico e os transtornos depressivos de variadas ordens. Mas nós não podemos entender também que a educação recebida no lar pode desenvolver ou talvez acentuar essa patologia? É óbvio, porque o espírito... A questão 132 dos livros espíritos é muito clara. Qual é o objetivo da encarnação? Alcançar a perfeição. Então, se subentende que, se é para alcançar a perfeição, o que eu sou? Imperfeito. Eu estou aqui para tornar-me perfeito. Aí se pega num lar desestruturado. Atitudes educacionais equivocadas no lar. Famílias agressivas. Desrespeito à identidade infantil. Narrativas apavorantes. Para que a criança não faça isso, não faça aquilo, eles colocam coisas apavorantes. Até eu gosto de brincar, quando dou minhas aulas, que a gente fala assim, meu Deus, como é que não vai ter medo uma criança? Sempre tem que ter medo, porque a canção de ninar mais tocada no mundo é bicho papão sai do telhado, deixa essa criança dormir sossegada. Mas ele fica com o olhão assim, ligadaço. Como é que ele vai dormir tendo um bicho papão no telhado? Então, só para dar um exemplo da narrativa desse fator exógeno. O indivíduo é um espírito, já vem com as suas heranças do medo, já vem carregado de transtornos do medo, já vem guardando aquelas coisas que ele mascarou em vidas passadas, que ele ignorou
para que ninguém descobrisse. Ele reencarna hoje todo recalcado e medroso para que ninguém perceba quem ele é, como citei na pergunta anterior. Aí vem lá, bicho, papão, sai do telhado, deixa a criança dormir sossegado. Mas não há criança que durma. E o medo vai ser cada vez mais. Os causos que as pessoas contam. Ah, cuidado, o saco vai te pegar, a velha do saco vai te pegar, não sei quem, olha a polícia. Gente do céu. E isso leva a transtornos muito graves. Já criaturas que morrem de medo temporais, porque a vovó dela dizia: Santa Bárbara tem que proteger, porque senão leva tudo na nossa casa. Jesus, a criança escuta aquilo. É o fim do mundo. Então, outra coisa grave, não só para criança, mas para adulto, que interfere no lar, na educação, grande parte da mídia, com toda certeza, e até no livro de Joana de Ângeles, presta atenção, se eu não me engano, é Conflitos Existenciais, com certeza. Ela coloca que a mídia, assim, entre parênteses, ela coloca lixo mesmo. Ela coloca grande parte da mídia, lixo, se compraz em exaltar o estranho, o esdrúxulo, o agressivo, o crime, as narrativas de conveniência, poder político e econômico. E as pessoas que são distraídas ouvindo aquilo morrem de medo. Então gerou uma geração totalmente amedrontada e sofrida. Porque os fatores exógenos, em vez de ajudar a melhorar as pessoas, a ter menos medo, levam-nos a ter mais medo ainda. É claro que os fatores do lar interferem e muito. Alain, e como se libertar ou minimizar os medos que sentimos? Vou voltar de novo, porque eu estudo muito a psicologia de Joana de Ângeles, né? Eu até, como médico, devia dividir metade dos meus honorários com ela, né? Ela vai me cobrar para voltar para lá, porque eu aplico muito a visão que ela tem, que é uma visão extraordinária, né? Então, eu vou te ler. Ela coloca assim, nesse mesmo livro que eu citei, a erradicação do medo está na coragem que nós, espíritos encarnados, temos que ter de manter contato com os nossos próprios medos, não fugir deles. Ela cita que isso é um grande valor terapêutico para a erradicação. E se nós não erradicarmos tendo esse contato com os nossos próprios medos, pelo menos nós vamos administrar psicologicamente ele mesmo. Mas e cita ela também, a grande terapia de erradicação do medo está no amor. É imperioso que a gente ame. É imperioso que a gente consiga superar-se do medo e eliminando, nos amando, tirando de nós essa reação ruim que nós temos quando a gente não sabe o que está acontecendo. E entender que, como espírito, o medo é injustificável da forma como ele se expresse. Eu tenho que buscar sempre a confiança no Pai. Então, a grande erradicação do medo está em olhar o medo de frente. E a fé que eu tenho para com a vida, e fundamentalmente a terapia do amor, mais uma vez, faz com que o medo se erradique. Porque quando eu amo, Ivone, eu desarticulo os sintomas do medo e eu faço ele sair pela porta dos fundos. Quando eu amo, eu instalo em mim não uma fé cega, uma fé irracional, eu instalo uma fé racional, uma fé confiante e fundamentada nas doutrinas espíritas como uma fé na imortalidade. Como é que eu vou ter medo sendo um imortal? Vou ter medo de quê? Eu sou imortal. Por mais que eu passe as aflições, a imortalidade vai me dizer: Alain terá segunda chance, terá terceira chance, terá quarta chance, terá quinta chance. Segue, meu filho, vá em frente, recupere sua identidade, humaniza-se, vença o medo. Seja o medo de ontem, o medo de agora, seja qual for o medo. É uma insensatez eu manter-me no medo, trabalhando, sim, a minha condição espiritual, dentro da terapia do amor. Alain, e quanto às terapias convencionais podem auxiliar na erradicação do medo? Podem muito, Ivone. Hoje a terapia médica na área da psiquiatria são valiosas e trazem realmente grande benefício, especialmente na questão da síndrome do pânico. Mas sempre, como esse aqui é um programa espírita, nós temos que dizer sempre:
O medo não é do corpo, é do espírito. O medo não é do cérebro, da mente. É o pensamento exteriorizado do espírito eterno, dessa longa noite dos séculos de sombras. Se eu não tratar o espírito, eu não erradico o medo. Então é assim, Ivone e telespectadores, as medicações são ótimas, mas vão para o efeito. A causa está no espírito. Estão nos reforços da alma, estão nos arquivos primérvos, estão nos equívocos de ontem. Então é necessário compreender se há uma necessidade de usar medicamento, óbvio, vá lá e usa. E use mesmo, é importantíssimo. Graças a Deus, a permissão divina nos ofereceu para a medicina esses grandiosos medicamentos. Mas não se engane. São apenas para dar uma amenizada, mas que realmente a cura está no espírito. Alain, e o espiritismo? Como o espiritismo pode auxiliar para que venhamos a perder ou a minimizar esses medos? O espiritismo é uma doutrina consoladora. Se nós abrirmos o livro dos Espíritos, na questão número 1, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Vou ter medo de quê? Mas tem um remédio melhor que o espiritismo oferece, que o cristianismo nos dá, e que é pouco aplicado. O reino dos céus está dentro de vós. Vou procurar onde? É em mim que estão as causas de todos os meus males. Não só do medo, como das aflições, das angústias, da depressão, da tristeza, da melancolia, das lamentações, enfim. Então, o espiritismo é uma ciência, filosofia e uma religião cuja arquitetura literária nos oferece meios extraordinários para a libertação de todos os medos, de todos, sem exceção. Fundamentada extraordinariamente, né, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós ali vemos com clareza toda a estruturação da fé cristalina, da fé viva, da fé vibrante. Então, a contribuição do Espiritismo é libertadora, inequívoca. Nos falta, sim, e aqui eu me coloco também no mesmo patamar, não critico a ninguém. Precisamos assimilar mais os ensinos do Cristo, porque aí sim, o Espiritismo redivivo, entendido, assimilado, nos libertará dessa longa noite do psiquismo, dessa longa noite de dores, de todas as rebeldias do passado, para que possamos hoje chegar a dizer: obrigado, Senhor, dessa vez eu consegui. Obrigado, doutrina espírita, que me deu os subsídios necessários para que eu pudesse atingir aquilo que o espírito mais necessita neste momento, para atingir a perfeição, que é a libertação de todos os medos. Isso é importantíssimo, abençoar a doutrina espírita. Que bom ouvir, né, essas palavras suas, que nos fortalecem, Alain. Elas nos fortalecem porque nós nos embasamos, né? Podemos nos embasar na nossa fé. Muito obrigada por você ter participado, por nos trazer essas palavras tão esclarecedoras e confortadoras. Muito obrigada, Alain. Eu que agradeço, Ivone, e a toda a sua equipe maravilhosa que mantém um programa tão lindo. E eu quero aproveitar o momento e deixar um grande abraço a todos, sem exceção, os trabalhadores espíritas de Maringá, uma cidade que mora no meu coração e que tem uma profunda admiração, e especialmente a esse casal maravilhoso, Ivone e Lanes, que mantém essa firmeza doutrinária nesses programas tão extraordinários. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Eu que agradeço. Muito obrigada, Alain. Nós agradecemos também aos telespectadores que estão nos assistindo. Vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita,
que é um trabalho belíssimo realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Na tarde de primavera, fui passear pelas ruas arborizadas de um bairro nobre. Inicialmente, a natureza me atraiu o olhar com suas cores encantadoras, a sinfonia dos pássaros, a suavidade do vento despetalando de forma caprichosa as flores. Não pude me furtar a uma frase espontânea de louvor ao artista supremo do universo. Depois, o olhar passou a observar as mansões, as casas luxuosas, cada uma com sua característica especial. E fui me encantando com a criatividade humana que torna cada casa diferente da outra. Quanta imaginação na elaboração das formas, no aproveitamento do espaço, na disposição das portas e janelas, no jardim tão bem ornamentado. E de encanto em encanto, fui ensaiando dentro de mim mesmo como gostaria fosse a minha própria casa. Eu a imaginei bem grande, com muitos cômodos, onde toda a família pudesse se dividir, cada qual em seu canto, quando desejasse ter uma certa privacidade. Um cantinho só seu, para uma leitura tranquila, para ouvir uma música, para simplesmente fechar os olhos e descansar, ouvindo o silêncio. Também que tivesse uma sala muito ampla, onde todos pudessem se reunir para os momentos de encontros. Um lugar para ficarmos abraçados, aconchegados, serenando ao compasso do coração. Uma casa que tivesse uma grande biblioteca, para que todos os meus livros pudessem ficar bem organizados, bem distribuídos, bem arrumados. E que também tivesse um escritório, com mesa para o computador e para dispor os livros nas horas de pesquisa. Não poderia faltar uma sacada, para que nos finais de tarde pudesse ter a visão à distância da cidade em ebulição, enquanto o sol boceja, preguiçoso, desejando se recolher. Fui andando pelas ruas, andando e sonhando, e cheguei em casa. Uma casa pequena, entre duas outras bem próximas. Abri a porta, entrei. A sala pequena me recebeu, e fui ao quarto, em que se distribuem entre as paredes a cama, a mesa de trabalho, o armário de roupas, os livros empilhados pelo chão sobre a mesa. Sentei-me e de repente descobri como amo tudo isso, como tudo está impregnado de mim mesmo. Os livros amigos que utilizo para a leitura, as consultas e o elucidar das dúvidas. Os papéis espalhados com anotações, o computador que arquiva tantas coisas da minha vida, fotos, lembranças, artigos, trabalhos. Tudo tão pequeno, tão justinho. Então, ergui aos céus uma prece de gratidão. Gratidão pela casa que tenho, por essas paredes que me protegem da intempérie, da chuva, dos ventos, do sol. Agradeci ter tantos livros que se espalham por todos os locais possíveis e impossíveis. Meus tesouros de cultura, meus amigos de tantos anos. Agradeci pelo lar que é meu cantinho de céu, com as crianças chegando bulhentas, a família se encontrando para as refeições na minúscula cozinha, todos falando ao mesmo tempo, numa ânsia de contar as novidades do dia. Esse lar impregnado de vibrações de carinho, de ternura, onde quando um se ausenta, se sente falta, muita falta. Agradeci a Deus por tudo isso, pela vida que tenho, por tudo que conquistei com meu trabalho perseverante, pelos dias vividos, pelo que sou. Os sonhos? Continuarei sonhando, sem, no entanto, deixar de usufruir toda a felicidade que me é possível neste cantinho de chão.